E aí, meus queridos, beleza? Mais um vídeo rapidinho, tentando ser o mais rápido possível nessa explicação para vocês não gastarem muita net. Pessoal, o tema são as variáveis visuais e os tipos de mapa. É um tema que eu já passei, vocês, para quem está acompanhando no blog, já copiou esse conteúdo no caderno, então agora eu vou explicar esse conteúdo para vocês e na sequência está indo uma atividade de análise de mapas para vocês identificarem as variáveis visuais e os tipos de mapa. Tá bom? Mas antes deixa eu explicar para vocês o que são essas tais variáveis visuais. Pessoal, variáveis visuais são símbolos, figuras e cores que são usados nos mapas, tá bom? Símbolos, figuras e cores que são usados nos mapas são as variáveis visuais. Por que elas são importantes na cartografia? Porque são elas que vão determinar os tipos de mapa. Tá bom? Então, quando a gente vai analisar o mapa, a gente primeiro identifica qual que é a variável visual que esse mapa está usando e, identificando essa variável visual, a gente consegue determinar qual que é o tipo de mapa. Tá bom? Então, assim que funciona, pessoal. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar da variável visual tamanho. Variável visual tamanho. Pessoal, eu peguei um mapinha aqui, ó. Vou me ajeitando aqui, vou mostrando para vocês. Observe que esse mapa, pessoal, ele está usando círculos de tamanhos diferentes para representar quantidades diferentes, que no caso aqui é de população urbana, tá bom? Esse mapa aqui. Então, círculos de tamanhos diferentes para representar quantidades diferentes de população urbana. Então, esse mapa usa variável visual tamanho e ele vai ser do tipo quantitativo. Tá bom, pessoal? Esse mapa está usando círculos, mas poderiam ser quadrados de tamanhos diferentes, triângulos de tamanhos diferentes, a figura não importa. O que importa é vocês identificarem o seguinte: se você olha para o mapa, ele está usando uma figura geométrica de tamanhos diferentes para representar quantidades diferentes, então esse mapa está usando variável visual tamanho e ele vai ser do tipo quantitativo. Tá certo, pessoal? Depois, nós temos aqui, no meu segundo mapinha aqui, ó, de exemplo, mapa do Brasil, tá? Que são o mapa de índice pluviométrico, né? Ou índices pluviométricos, que são as chuvas pelo Brasil, onde chove mais, onde chove menos, tá bom? Então, observe que esse mapa, pessoal, ele vai usar praticamente uma única cor com tonalidades diferentes. Nós temos aqui uma variação de cor no Nordeste do Brasil, só que o que predomina aqui nesse mapa? A variação de tonalidades de uma mesma cor. Tá bom? Então, quando você olhar para o mapa e você identificar que ele está usando praticamente uma única cor com tonalidades diferentes, então esse mapa está usando variável visual valor. E ele vai ser do tipo ordenado. Tá certo, pessoal? Então, quando o mapa usar praticamente uma única cor com tonalidades diferentes, ele está usando variável visual valor e ele vai ser do tipo ordenado. Depois, pessoal, nós temos a chamada variável de separação, que a mais comum são as cores diferentes, como nesse outro mapa aqui do Brasil, que são os biomas do Brasil: Amazônia, Cerrado, Caatinga, pradarias no sul do Brasil, mares de morro ou Mata Atlântica, enfim, Pantanal, rosinha ali é o Pantanal. Pessoal, as variáveis de separação são figuras diferentes, símbolos diferentes, mas a mais comum são cores diferentes. É a variável de separação mais comum, são as cores diferentes. Então, quando você olhar para o mapa, se esse mapa estiver usando cores diferentes, ele vai estar usando uma variável de separação. E aí ele vai ser do tipo qualitativo, de qualidade, qualitativo. Pessoal, por que chama variável de separação? Porque a variável de separação vão separar coisas ou fenômenos em um mapa. Então, por exemplo, cores diferentes separam coisas diferentes ou fenômenos diferentes, tá bom? Então, como as variáveis de separação, sendo redundantes, separam coisas em um mapa, por isso que ela recebe esse nome de variável de separação. Então, a mais comum são cores diferentes. Se o mapa está usando cores diferentes, ele usa uma variável de separação e ele vai ser do tipo qualitativo. Tá certo, pessoal? E aí, por último tipo de mapa, que aí não possui uma variável visual, só os três primeiros tipos de mapa
que tem variáveis visuais para identificá-los, tá? Quando for variável tamanho, o mapa vai ser quantitativo. Quando for variável valor, o mapa vai ser ordenado. E quando for uma variável de separação, o mapa vai ser qualitativo. E o quarto tipo de mapa independe da variável visual, tá? A gente não precisa identificar a variável visual. A gente vai identificar no próprio mapa. Eu não consegui um mapinha colorido desse, então eu imprimi um aqui, mas esse aqui, pessoal, é o mapa da Ásia, né? Não dá nem para vocês identificarem direito o que é a Ásia. E essa é exatamente a lógica. Por quê? Nesse tipo de mapa, que se chama anamorfose, o formato original do mapa fica completamente distorcido. Por que isso acontece? Porque eles pegam a forma dos territórios e as dimensões desses territórios para representar a intensidade do fenômeno. Por exemplo, esse mapa é um mapa de população. Então, na China e na Índia, que tem populações enormes, o formato e o volume do território desses países inflou, eles ficaram inchados. E países e territórios que têm uma população pequena, o território encolheu, tá certo? Então o formato original desses territórios ficou muito distorcido, né? Esse mapa ficou muito deformado. Aliás, anamorfose significa isso, aquilo que perdeu a forma original ou algo deformado, que perdeu a sua forma, tá bom? Isso significa anamorfose. Então, quando você olhar para o mapa e perceber que o volume e que o formato original dos territórios ficaram muito deformados, então esse mapa é uma anamorfose. Beleza, então, pessoal? Tomara que essa explicação ajude vocês a fazer a atividade que eu estou mandando junto com esse vídeo, tá? Onde vocês vão identificar as variáveis visuais e os tipos de cada mapa, tá bom? O primeiro dos mapas eu fiz, né, como exemplo, para mostrar para vocês como vocês têm que fazer. Tá bom? Então faça a minha atividade na sequência e fecha a conta e passa a régua.